Olá, aluninhos lindos da Bartolomeu, espero que todos estejam bem. Dando continuidade, no nosso mês de novembro, que é o mês da consciência negra, nós estamos trazendo aqui para vocês alguns contos, fábulas, histórias africanas, passadas de geração em geração e que nos mostram não só a riqueza cultural daqueles povos do continente africano, muitos influenciaram na formação do Brasil, como mostra também a sabedoria, a sabedoria popular, a sabedoria dos mais velhos para os mais novos, passada dos mais velhos para os mais novos. E hoje, na nossa aulinha, nós vamos trabalhar um conto africano chamado O Segredo de Nossa Casa. Então, tanto os aluninhos do terceiro e do quarto ano, quanto os aluninhos do primeiro ano, vão trabalhar comigo esse conto e depois vão fazer os exercícios que eu vou propor e vou postar para vocês, tanto no Classroom como no Teams, ok? Então vamos lá, olha só. Então hoje esse é o nosso conto africano, O Segredo da Nossa Casa. Então olha só. Certo dia, uma mulher estava na cozinha e, ao atiçar a fogueira, ou seja, mexer na fogueira, deixou cair cinza em cima do seu cão. O cão queixou-se. "A senhora, por favor, não me queime!" Ela ficou muito espantada. Um cão a falar? Até parecia mentira. Assustada, resolveu bater-lhe com um pau que mexia a comida. Mas na hora que ela foi meter a cacetada no cão, o pau também falou. "O cão não fez nada de mal. Não quero bater-lhe." A senhora já não sabia o que fazer e resolveu contar às vizinhas o que tinha se passado com o cão e com o pau. Mas quando ia sair de casa, a porta da casa, com um ar zangado avisou-a: "Não saias daqui e pensas no que aconteceu. Os segredos da nossa casa não devem ser espalhados pelos vizinhos." A senhora, depois do susto de ter visto o cão falar, de ter ouvido o cão falar, o pau com que ela cozinhava falar, a porta da casa falar, a senhora aí é que foi entender e compreendeu o que a porta estava lhe dizendo, o conselho da porta. Pensou que tudo começara porque ela tratara mal o seu cão. Então, pediu-lhe desculpas e repartiu com ele o seu almoço. Moral da história: é fundamental sabermos conviver uns com os outros, respeitarmos uns aos outros, embora seja difícil, e não contar da nossa vida para ninguém, e muito menos fazer fofocas, Ou seja, olha que interessante, os povos africanos, eles têm essa tradição de contação de histórias em várias áreas da África, em várias tribos, em várias comunidades, ao longo de gerações, de anos, de décadas, de tempos e tempos, ao longo dos tempos. Os mais velhos, que são muito valorizados, são considerados sábios, eles criam e contam histórias para a comunidade, para os mais jovens, para as crianças. E como eu já disse, o objetivo não é só brincadeira, não é só entretenimento. O objetivo é também fazer com que as pessoas reflitam. Essas historinhas, elas acabam passando ensinamentos, E nessa história aqui é uma fábula, Por que é uma fábula? O que é uma fábula? A fábula é uma história que seres que não têm vida própria ou animais, eles ganham fala, eles ganham características humanas, com o objetivo de apresentar
uma ideia, apresentar um ensinamento, né? Então esse texto é uma fábula, porque o cão, ele ganha uma característica humana, que é a fala. O cão não fala, né? O pau que ela mexia a comida também ganha vida, é um objeto sem vida. A mesma coisa acontece com a porta. Então, quando animais ganham a voz, né, nas histórias, e objetos que aparentemente, né, aparentemente não, que na vida concreta não tem vida, eles ganham vida, a gente diz que é uma fábula. Fábula é uma história de ficção, é uma história que usa animais, que usa objetos como personagens, mas que tem o intuito, né, não só de divertir, mas de passar um ensinamento. E qual é o ensinamento dessa historinha que nós lemos, O Segredo de Nossa Casa? Primeiro, que a convivência, conviver com outras pessoas, nem sempre é fácil. Na escola, na nossa casa, no nosso bairro, na igreja que você frequenta, na comunidade, nem sempre é fácil convivermos uns com os outros, porque as pessoas são diferentes, né? As pessoas têm jeitos diferentes, têm gostos diferentes, então às vezes pode dar algum atrito, mas a gente tem que saber respeitar. Não adianta resolver na agressividade, na arrogância, temos que resolver sempre no papo, né? E além disso, às vezes tem pessoas que têm uma mania feia, né, de serem fofoqueiras, de contar tudo o que se passa dentro da casa dela para o vizinho, ou tudo o que se passa dentro da sala de aula dela, ela vai se queixar para outras pessoas, para outros colegas, né? A gente tem que ter cuidado, o que se passa, né, na nossa casa, nem sempre a gente deve ficar expondo, ficar mostrando para as pessoas, né? A não ser que seja um problema sério, você tem que contar para alguém de confiança, mas não simplesmente para resmungar, para reclamar. Ah, minha professora é muito chata, ela passa muito dever. Isso não é legal. Isso só vai criar um ambiente pesado, um ambiente chato. Se todo mundo procurar viver bem e respeitar o outro, a gente vai ter uma vida muito mais tranquila, porque a vida real, ela já é muito dura, né, com violência, com dificuldades, pobreza, pandemia. Então, se cada um de nós procurarmos viver melhor, né, e respeitar quem está ao nosso lado, a gente vai, com certeza, ter dias mais tranquilos, apesar das dificuldades todas que nós temos no mundo, né? Vejam que interessante, né? A sabedoria que essa história traz. Então, tanto os aluninhos do terceiro e quarto ano, quanto os aluninhos do primeiro ano, terão atividades para realizar. Essa aqui são as atividadezinhas do terceiro e do quarto ano, né? Uma interpretaçãozinha sobre a história, sobre os personagens, sobre o ensinamento que a história nos passa. Depois nós temos também um exercíciozinho para completar com M ou N, né? Aquela regrinha importante. Antes de P e B, só se usa M, né? Então vocês vão fazer esse exercíciozinho. Tem um exercício também sobre o passado e o futuro. As palavrinhas que terminam em AM, elas indicam o passado. As palavrinhas que terminam em AOTIL indicam o futuro. Então, se eu disser assim, os meninos estudaram matemática. No passado, estudaram, AM. Agora, se eu disser assim, quando as aulas voltarem, os meninos estudarão matemática. Aí é o futuro, é algo que ainda vai acontecer. Então, é o AOTIL, né? Então, essas são as atividadezinhas que os alunos do terceiro e quarto ano vão fazer. E do primeiro ano, vocês vão trabalhar algumas palavrinhas do texto, né? Como, por exemplo, cão, casa, caldo, armário, porta, cadeira, cadeado, cabelo, comida, sopa, né? Vocês vão ter que identificar as palavrinhas que começam com a letra C, como na palavra cão, identificar as palavrinhas que começam com a letra M, como, por exemplo, na palavra mulher. E vocês também vão fazer um desenho bem interessante, bem criativo, usando a imaginação para ilustrar essa história, ok? Um beijo no coração, qualquer dúvida entre em contato. Um beijinho.